Fala pessoal, bem-vindos ao canal Usuário Mestre. Nos últimos meses, ouvimos muito sobre uma nova tecnologia de conexão com a internet que chegou ao Brasil, a chamada tecnologia 5G. Mas no meu roteador sem fio aqui de casa, já aparece uma conexão 5G. É a mesma coisa? Bom, pessoal, a tão esperada tecnologia 5G, que vai nos proporcionar grandes velocidades nas transferências de dados, já se encontra operando em fase de testes em algumas cidades do território nacional. Algumas capitais como Brasília, Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa e Curitiba já podem colocar os seus dispositivos compatíveis com a tecnologia 5G para funcionar. Mas se você não é morador de uma dessas capitais, não fique triste, pois, segundo informações, até o ano de 2029, todo o território nacional terá a cobertura da conexão 5G. Mas agora vem uma questão interessante. Quando eu ligo o meu roteador sem fio, aparece o nome da minha conexão, que é o meu SSID, e juntamente com esse nome aparece uma sigla 5G. Isso significa que o meu roteador é compatível com a tecnologia 5G? Ou então pode converter a minha conexão Wi-Fi em uma conexão 5G? Pois é, infelizmente não. Apesar de terem a mesma nomenclatura, pelo menos a mesma nomenclatura na questão da sigla, essas tecnologias são diferentes. Possuem frequências diferentes, velocidades diferentes, os meios pelos quais fornecem a conexão também são diferentes. Enfim, são tecnologias bem distintas. A sigla da tecnologia 5G significa quinta geração. Ou seja, é a quinta geração da conexão com a internet móvel, que é a internet utilizada nos telefones celulares ou smartphones através de um chip de uma operadora de telecomunicação. De forma resumida, esse tipo de conexão tem sua origem em uma base que fornece o sinal de internet móvel através das ondas que trafegam pelo ar, que são ondas de rádio, ou então através de cabos de fibra ótica que chegam até aquelas antenas gigantescas que encontramos espalhadas por todo o Brasil. Essas antenas distribuem o sinal recebido para uma grande área que é onde se encontram os nossos dispositivos móveis, e assim podemos navegar pelos mais diversos conteúdos da internet. Agora vamos falar sobre o 5G que encontramos nos nossos roteadores sem fio. Como eu disse, apesar do 5G do roteador possuir a mesma sigla da tecnologia 5G, a sigla do roteador significa 5 GHz, que é uma das frequências utilizadas para transmitir a conexão sem fio. Da mesma forma que a tecnologia móvel evolui, passando por suas gerações, a tecnologia wireless ou sem fio também possui a sua evolução. Os primeiros testes com roteadores sem fio começaram no final dos anos 80, começo dos 90, e já era possível realizar transmissões de dados sem fio, atingindo incríveis 1 megabit por segundo. Com o passar dos anos e com a melhora da tecnologia, fomos atingindo novos patamares de velocidade, chegando aos 11 megabits, 54 megabits, 128, 150 e assim por diante. E toda essa evolução da conexão sem fio também proporcionou a criação de uma nova faixa de frequência para a transmissão dos dados, que é a chamada faixa dos 5 GHz. A grande maioria dos roteadores sem fio utiliza apenas uma faixa de frequência de transmissão, que é a faixa dos 2,4 GHz. Essa é uma faixa de frequência que pode atingir grandes distâncias e também transmitir um alto volume de dados, mas também é uma frequência que está sujeita a sofrer interferências externas, pois alguns aparelhos simples como telefone sem fio ou forno de micro-ondas, que são muito comuns em residências e empresas, ou operam na mesma faixa de frequência
que seria os 2,4 GHz, ou então conseguem desestabilizar a frequência do roteador, fazendo até que a conexão seja derrubada. Então, pensando em uma forma de melhorar a transmissão de dados, sem que interferências externas se tornem um provável empecilho, foram desenvolvidos os roteadores com essa dupla faixa de frequência, também conhecidos como dual band. Dessa forma, o roteador consegue trabalhar na faixa dos 2,4 GHz e também na faixa dos 5 GHz simultaneamente. A faixa dos 5 GHz, ou 5G, como algumas pessoas costumam deixar em seus nomes de conexão, é uma faixa muito mais limpa e muito mais rápida. Isso significa que em uma rede que utiliza os 5 GHz, podemos trafegar uma quantidade maior de dados em comparação à frequência dos 2,4 GHz. Para se ter uma ideia, alguns testes realizados e facilmente encontrados na internet já comprovam que é possível trafegar até 1 gigabit por segundo na faixa dos 5 GHz. Rápido, né? Mas, infelizmente, nem tudo são flores, e a frequência dos 5 GHz não é imbatível. Ela não consegue atingir longas distâncias e obstáculos como paredes, até mesmo as paredes mais finas, podem ocasionar uma perda significativa de sinal. Bom, pessoal, era essa a diferença que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha ficado mais ou menos claro a diferença entre as siglas, que apesar de serem iguais, significam redes de transmissões totalmente diferentes. E vale lembrar também que tanto para o 5G móvel quanto para o 5G Wi-Fi, o dispositivo precisa ser compatível com essa frequência. Caso não, ele não funcionará. Na verdade, a rede nem aparecerá para você. Beleza, pessoal? Então, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E fica aqui meu muito obrigado e até a próxima.